O segredo da sorte na vida. Já escrevi a respeito deste assunto em outras oportunidades, mas decido detalhá-lo porque, quanto mais observo o mundo atual, mais vejo pessoas infelizes. É desnecessário dizer, desde a antiguidade, não existe para o ser humano uma questão tão complexa quanto ter ou não ter sorte na vida. Talvez o ser humano seja fadado, desde o momento em que passa a se perceber como pessoa até o momento que morre, a nunca se libertar do desejo de obter a sorte. Isto porque, geralmente, quanto mais se quer a entender algo, mais difícil é compreendê-lo. Por essa razão, quando se assimila a um mínimo que seja, já é uma grande coisa. Felizmente, compreendi claramente o fundamento para se ter sorte na vida. Além disso, após colocá-lo em prática, verifiquei que não há o mínimo de erro, de modo que o exponho com plena convicção. Como todos sabem, não existe nada tão abstrato e difícil de se obter quanto a sorte. Ademais, por ser algo tão independente da própria pessoa, a única alternativa é deixar-se ficar à mercê. Eis o que é a sorte. A frase "a vida é uma grande aposta" faz todo sentido. Por conseguinte, até mesmo pessoas tidas como sábias, que aparentam ter desistido de buscar a sorte, não conseguem desapegar por completo. E, talvez, esta seja a sina do ser humano. Diante disso, é o desejo de querer agarrar a sorte a todo custo que possibilita levar a vida adiante. É por esse motivo que as pessoas passam a vida quebrando a cabeça, em uma busca desenfreada pela realização de seus desejos e ambições. Não existe nada mais irônico do que a sorte. Quanto mais tentamos agarrá-la, mais ela foge. No Ocidente, existe um ditado que diz: agarre a sorte pelo cabelo, pois, caso se perca a oportunidade, ela não voltará mais. É exatamente isso. Pela minha longa experiência, sinto que a sorte vive zombando de nós. Parece fácil agarrá-la, mas nunca conseguimos. Quando está bem diante dos olhos e se tenta apanhá-la, ela acaba escapando. Quanto mais se persegue, mais rapidamente ela foge. Essa tal da sorte é mesmo muito complicada. Todavia, desejo dizer que eu consegui alcançá-la de fato. O que dificulta a minha explicação sobre isso é que existem pontos difíceis de serem compreendidos por quem não professa a fé. Isso porque eles olham somente para a parte superficial das coisas, e não o que está em seu interior. Aliás, não conseguem fazê-lo. No caso da sorte, a causa está justamente nesta parte interna. Sem ter tal compreensão, é impossível alcançá-la. Por exemplo, quando o ser humano movimenta o corpo, não é o corpo em si que se move. O que o faz mover é a consciência, que está no seu interior. Com a sorte ocorre o mesmo. O ponto-chave é o seu interior. Vou explicar melhor. A parte superficial que me refiro é o mundo material, e a parte interior, o mundo espiritual, um espaço invisível. Esta é a estrutura deste grande mundo estabelecida pelo Criador. Da mesma forma que a consciência move o corpo, o mundo espiritual movimenta o mundo material. Em tudo, o mundo espiritual é a principal e o mundo material o secundário. Portanto, mesmo em se tratando de sorte, basta que o espírito se torne afortunado no mundo espiritual, e quando isso se refletir no corpo material, obviamente passa-se a ter sorte na vida. Darei explicações mais detalhadas sobre o mundo espiritual. Ele possui um sistema hierárquico mais imparcial e rigoroso do que o mundo material. É constituído de 180 camadas, distribuído em 3 planos de 60 camadas cada um. Naturalmente, o plano de cima é o paraíso, o de baixo é o inferno e o do meio é o plano intermediário, correspondente ao mundo material. Talvez o homem contemporâneo não acredite em minha teoria de imediato. Entretanto, como Deus me revelou isso detalhadamente, e,
Além disso, adquirir o mais profundo conhecimento sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material por meio de minha longa experiência, não há o menor erro do que estou afirmando. Como prova disso, existem inúmeras pessoas que, acreditando e praticando o que acabo de dizer, conseguiram obter sorte na vida e eu me incluo entre elas. Se me analisarem objetivamente, poderão constatar meu estado de felicidade. Falarei um pouco mais sobre as camadas espirituais mencionadas há pouco. O corpo físico do ser humano está no mundo material, e o espírito, por sua vez, localiza-se em uma das 180 camadas do mundo espiritual. Essa localização é algo como um registro do espírito. No entanto, ela não é fixa, isso é, oscila constantemente para cima ou para baixo. Uma vez que o destino do ser humano acompanha essa oscilação, o ser humano deve esforçar-se para elevar-se às camadas espirituais mais altas. Evidentemente, as camadas baixas representam o próprio inferno, um mundo de trevas, de doença, de pobreza, de conflito, repleto de demônios e seres monstruosos, um turbilhão com todos os tipos de sofrimentos. Ao contrário disso, quanto mais altas forem as camadas, melhores serão as condições. Trata-se de um mundo ideal, pleno de saúde, prosperidade e paz, semelhante ao paraíso do budismo, o do cristianismo, pacífico e iluminado. As camadas intermediárias são um meio termo entre os dois mundos citados. Conforme vimos, a posição do registro do mundo espiritual projeta-se de maneira idêntica na matéria, refletindo-se no destino da pessoa. Sendo assim, fica claro que elevar a posição do espírito é o princípio fundamental para se obter sorte na vida. Como nos mostra a realidade, existem muitas pessoas que progridem na vida e passam a ser alvo de inveja das pessoas. Elas se mantêm deslumbradas e pensam que em sucesso continuará eternamente. Um dia, porém, inesperadamente fracassam e se veem em ruínas. Retornando ao estado anterior, isso se verifica pelo descobrimento do princípio citado e pela demasiada confiança na força humana. Além do mais, mesmo que tenha obtido êxito no espectro material, se este espírito está no inferno, pois o fizeram por meio do sofrimento alheio e forçando situações, por conseguinte, pela lei do espírito precede a matéria, seu destino refletirá isso. O espírito, assim como a matéria, tem peso, do modo que, se for pesado, cairá no inferno, e se for leve, elevar-se ao paraíso. A conhecida expressão peso do pecado refere-se exatamente a isso. As más ações nublam o espírito e o tornam pesado. Ao contrário, as boas ações o tornam leve, fazendo-o elevar-se. Por conseguinte, acautelar-se contra o mal, não cometer pecados e praticar o bem ao máximo possível, torna o espírito leve. Este é o segredo para obter sorte na vida. Sendo esta a verdade, afirmo que não há outro método para obtê-la. Embora tudo isso seja teoricamente compreensível, na hora de se colocar em prática é que fica complicado. Existe, porém, um método fácil para se conseguir isso: a fé. Logo, quem realmente deseja obter sorte na vida deve, em primeiro lugar, ingressar na fé. Por Meixo Sama, 3 de fevereiro de 1954, Alicerce do Paraíso, volume 3.